Movimento alternativo para solfejo em 9. Então, conforme eu acabei de falar, em andamentos mais rápidos, os compassos 9/8 e 9/4 também podem ser conduzidos alternativamente em 3 tempos, agrupando-se 3 pulsos para cada tempo. É o movimento que vimos lá no início, um movimento em 3, né? 1, 2, 3. Porém, cada momento desse corresponde a 3 movimentos, tá bom? E fazendo aqui o exemplo para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim por diante. O MSA nos alerta aqui que na fase 11 vão ser dados mais detalhes desses agrupamentos de tempos, né, no compasso com 9 movimentos, tá bom? Neste momento é apenas a gente entender que cada tempo, cada batida, ela vai estar percorrendo ali o espaço de 3 movimentos, tá bom? Vamos à lição 45. Conforme a gente já fez em fases anteriores, eu costumo fazer uma análise pauta a pauta dessas lições, das lições que eu considero mais desafiadoras, né, mais complexas, e a gente faz uma análise rítmica, faz a execução como se fosse uma leitura rítmica, e só então a gente faz a pauta completa com o movimento de solfejo, tá bom? Então, se é a primeira vez que você está vendo algo aqui neste canal, a gente traz esse nível de detalhe porque tem pessoas que têm dificuldade em algumas situações e a gente está aqui justamente para esclarecer, tirar essas dúvidas e tornar as coisas mais fáceis para o aprendizado de vocês, tá bom? Então, se a gente analisar essa primeira pauta, ele já começa, ele tem 3 notas e depois tem uma barra de compasso, tá? Sempre observem nos estudos de vocês quantas notas tem antes da primeira barra de compasso. Quando eu falo quantas notas, é quantos tempos. As figuras que tem, elas formam quantos tempos ou quantos movimentos. Por quê? Porque isso vai ser importante para indicar a vocês onde começa, em qual movimento começa. Neste caso aqui, 3 colcheias é o último movimento, é o 7, 8, 9. Então, se a gente fosse começar o Fá, Sol, Lá aqui embaixo, já começaríamos errado, tá bom? A gente vai ver futuramente um assunto bem interessante nesse aspecto, que é o ritmo inicial, né? O ritmo inicial da música. E isso, para você identificar lá o ritmo inicial, você justamente precisa fazer essa análise, né? Quantos tempos tem naquelas figuras que tem até a primeira barra de compasso, tá bom? Então vamos lá. Como a gente vai fazer na leitura rítmica, eu vou fazer os 3 aqui, todos os tempos aqui. Depois, quando a gente fizer o movimento de solfejo, aí sim eu vou fazer cada tempo no seu devido lugar, tá bom? Então, essa primeira pauta é bem tranquila, eu vou fazer direto para vocês a leitura rítmica. Vou colocar aqui a velocidade mínima, né, 100 batidas por minuto, nesse caso cada batida é uma colcheia, e aí depois vocês podem ir acelerando à medida que vocês forem desenvolvendo o aprendizado, tá bom? Mas o pessoal sempre me pede para fazer essas lições nesse ritmo aqui um pouquinho mais lento, ok? Tá, 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 tá. Perceba que não tem segredo, né? Vamos colocar as notas agora nesse mesmo movimento de leitura rítmica. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Fá, Ré, Si, Dó, Si, Fá, Sol, Fá, Ré, Mi. Agora vamos fazer o movimento do solfejo, tá? Começando no terceiro tempo. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Fá, Ré, Si, Dó, Si, Fá, Sol, Fá, Ré, Mi. Ok? Essa foi a primeira pauta. Vamos à segunda pauta dessa lição. Dessa mesma forma. Essa análise mais detalhada ela vai ser mais necessária nas pautas finais, né? Vocês vão perceber a importância disso. Vamos lá.
Segunda pauta, leitura rítmica. Tá, 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 tá. Ok? Perceberam o desafio aqui nesse último compasso? Principalmente se a gente estiver fazendo a pausa como silêncio. Se vocês quiserem dizer em todas as pausas, o que é que pode acontecer aqui? Ó? Tá, 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 tá. Se quiserem dizer também o número do tempo correspondente àquela pausa, pode também. O número do movimento correspondente àquela pausa, pode também. Vamos lá. Ó. Tá, 3, 4, tá, tá, 7, tá, tá. Eu considero você colocando o número do tempo, é uma dificuldade desnecessária, tá? Porque você tem que, se você está preocupado aqui na leitura rítmica apenas em saber se é pausa ou nota e qual é a figura que está ali, você se preocupar com o número daquilo ali, eu acho desnecessário, tá bom? Às vezes você coloca uma complicaçãozinha a mais na vida das pessoas, acaba dificultando a vida ali do aprendiz, né? Mas vamos seguir, fazendo essa segunda pauta com as notas, porém ainda no movimento de leitura rítmica, tá? Lembrando, a gente está construindo aqui um aprendizado. Vamos lá. Fá, Fá, Sol, Lá, Ré, Si, Dó, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Sol. A dica que eu sempre falo, né, a gente vai ver isso mais na terceira pauta, mas aqui já dá para aplicar um pouquinho. Quando na batida do tempo eu tiver uma pausa, eu respiro. E isso, independente se a pessoa está tocando um instrumento de corda, de sopro ou de teclas, é interessante, porque facilita muito a contagem. Ó, Fá, Mi, Fá, Fá, Sol. Então essa respiração no momento da batida, por quê? A nossa mente, o nosso cérebro, ele quer que no momento do tempo tenha alguma coisa. Por isso que facilita, quem faz com o número também é uma forma de facilitar. Mi, Fá, Fá. Porque você está batendo e está fazendo alguma coisa. Se você simplesmente Mi, Fá, e não faz nada, a chance de você se atrapalhar um pouquinho ali no ritmo, no movimento é grande. Né? Por isso que eu faço esse truquezinho de respirar. Mi, Fá, Fá, Sol. E assim por diante. Vamos fazer essa segunda pauta no movimento alternativo de solfejo. Fá, Fá, Sol, Lá, Ré, Si, Dó, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Sol. Terceira pauta dessa lição. Vamos fazer primeiro no movimento de leitura rítmica e a leitura rítmica, tá? Começando aí por essas pausas, né? Tá, 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 tá. E aí, essa terceira pauta exige uma atenção extrema, né, de cada um de nós. Primeiro, na contagem dos tempos que compõem ali no final do primeiro compasso até o início do próximo, né? E depois, onde a gente tem a figura pontuada. Então, na contagem de tempo, vocês vão perceber que isso vai ficar um pouquinho mais fácil no movimento de solfejo, tá? Isso aí já está resolvido. Por quê? Porque a gente vai ter a pausa, Sol, Lá, né? Sol, Lá. Aí aqui no segundo tempo a gente tem pausa e mais duas notas. Lá, Si, e o resto é ligadura. E o que é esse resto? Né? Terceiro tempo, é a continuação do Si, e eu tenho mais dois tempos, que é a mínima pontuada do próximo compasso.
Então, quando a gente estiver fazendo a versão dessa música no movimento solfejo, movimento alternativo, vocês vão resolver, né, essa primeira parte. Agora, o último compasso, sempre a gente tem que ter uma atenção, tá? Toda vez que tiver figura pontuada em compassos de 6 movimentos, 9 movimentos e também de 12 movimentos, né, bastante atenção na localização da figura pontuada, né? Seja ela cocheia pontuada no compasso 9/8, seja ela semina pontuada no compasso 9/4, tá? Então vamos novamente a esse último compasso aqui, ó. Tá, 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 tá. Então, nesse segundo agrupamento, a figura pontuada é o primeiro movimento, né, do agrupamento, né? Seria no todo o movimento 4, e depois, no segundo agrupamento, a figura pontuada está no segundo movimento, que seria o movimento 8 do geral, né? Então, tá, 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 ok? E aí depois a gente vai emendar com o próximo compasso. Fazendo essa terceira pauta no movimento de solfejo, vamos lá? Sol, lá. Lá, si, si. Dó, lá, sol. Sol, fá, mi, ré, dó. Ok? Terceira pauta concluída, iniciamos a quarta pauta. Tá? Essa quarta pauta, geralmente nos encontros, né, independente se são encontros de GEM, né, de alunos, ou se são encontros de encarregados, né, de instrutores, instrutoras, vez ou outra aparece alguém com dúvida, tá? Quando você para analisar as figuras que estão compondo aquele pedaço ali da partitura, as dúvidas elas somem. Vamos lá. A gente começa com 2 semicolcheias, né, uma nota e uma pausa, com 2 colcheias logo em seguida. Depois, 2 semicolcheias, e depois 2 colcheias logo em seguida, e o último grupo com a mesma estrutura, né, 2 semicolcheias e 2 colcheias. A gente sabe que nesses compassos aí de 6 movimentos, 9 movimentos, né, e veremos também no de 12 movimentos, cada tempo ele é composto por 3 pequenos movimentos. Então, 1, 2, 3, geralmente são 3 colcheias, 4, 5, 6 e também 7, 8, 9. Então, o que a gente precisa fazer é transformar o que a gente está vendo aqui em colcheias. Ó, se eu tenho 2 semicolcheias, forma-se uma colcheia. Aí depois, no próximo grupo, 2 semicolcheias, transforma isso em uma colcheia. Veja como vai ficar mais fácil, ó. Vou fazer aqui a leitura rítmica. Se fosse tudo colcheia aqui nesse primeiro compasso. Tá, 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 tá. Ok? Agora o primeiro tá, ele não é colcheia, né, originalmente. Ele vai ser 2 semicolcheias, sendo uma nota e uma pausa. Tá? Se a gente for colocar o 1 para representar a pausa, olha o que é que fica, ó. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É simples. Se a gente for colocar notas, vou manter o 1, tá? Daqui a pouco a gente tira ele. Si, si, dó. Fá, lá, si. Mi, sol, lá. Ok? Agora, a forma como as pausas estão colocadas nas nossas lições, né? Até nos hinos, né? Em alguns, no método também dos instrumentos, elas ocupam algumas funções, né? Funções diferentes. Às vezes a pausa ela está ali no lugar de uma terminação de frase, né? Ela está no momento para a gente respirar com uma tranquilidade maior, né? Às vezes a pausa ela está para poder nos permitir um ritmo de contratempo, né? A gente começa aquele tempo ali com a pausa, né? E a gente respira no início e toca as notas depois. E às vezes a pausa está como articulação. Ela está para representar, né, para aqueles que estão iniciando, não sei se vocês já ouviram falar nisso, para representar um staccato. Essas pausas dessa lição estão exatamente com essa função. Se não tivesse essas pausas, como é que a gente tocaria isso? Si, dó, fá, lá, si, mi, sol, lá. Agora colocando essa pausa no início de cada nota, daqui tá aí, tá? O si, dó é normal, o lá, si é normal e o sol, lá fica normal. Mas colocando a pausa no início, né, no si, pausa, fá, pausa e mi, pausa. Como ficaria a execução disso? Ó, si,
si, dó, fá, lá, si, mi, sol, lá. Como se a gente estivesse fazendo o staccato, tá bom? Então, na execução, vocês vão fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui, né, no mesmo movimento de leitura rítmica, o compasso inteiro, tá? Com as notas, ó. A pauta inteira, falando as notas, tá? Si, dó, fá, lá, si, mi, sol, lá, si, fá, sol. E agora, trazendo para um movimento de solfejo, um movimento alternativo. Si, dó, fá, lá, si, mi, sol, lá, si, fá, sol. Lembrando que não é proibido falar o número 1, né, nas pausas. Ó, veja como ficaria. Si, dó, fá, lá, si, mi, sol, lá, si, fá, sol. Ok? Vamos à última pauta dessa lição. A gente começa com uma pausa. E atenção às ligaduras, né? Essa pausa, o primeiro compasso aí tem essa complexidade, porque a gente tem pausa, aí tem uma nota nos movimentos 2 e 3. Aí o movimento 4, ele está na ligadura a partir dos movimentos 2 e 3, tá? Então, a gente meio que sempre está começando atrasado, digamos assim. Mas não, a gente está fazendo o tempo certo. Vamos à leitura rítmica, tá? Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Ok? Conforme a gente já viu lá em fases anteriores, se tivermos fazendo leitura rítmica no MSA e tiver uma fermata, a gente continua fazendo a fermata. Por quê? Porque a releitura rítmica ela vai representar aquilo que vamos tocar. E se a gente vai tocar a fermata, nada mais justo do que na leitura rítmica a gente também manter ela, né? Agora, vamos trabalhar um pouquinho mais. Vamos fazer nesse movimento de leitura rítmica com as notas, tá? Lá, si, ré, mi, ré, fá, si, lá, ré, fá, si. Ok? Então, muita atenção, né? Porque quando a gente passar para o movimento de solfejo, você não perder o time, né? Não perder o tempo ali daquela ligadura. A próxima nota, ela não vai começar no início do movimento, né? O início do movimento ele vai estar com a nota anterior, né? Com a nota que está na ligadura de valor. Então, vamos lá. Lá, si, ré, mi, ré, fá, si, lá, ré, fá, si. É difícil a gente fazer a fermata com o metrônomo, né? Porque a fermata ela tem a terminação livre, né? Não necessariamente a gente está seguindo ali. Agora, depois que a fermata termina, a gente pode voltar a seguir a marcação metronômica, tá bom? Pronto, vimos detalhadamente todas as pautas. Vamos ver agora a lição completa? Fá, sol, lá, si, dó, si, fá, ré, si, dó, si, fá, sol, fá, ré, mi, fá, sol, lá, ré, si, dó, ré, dó, ré, mi, fá, sol, sol, lá, si, dó, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si,
si, dó, fá, lá, si, mi, sol, lá, si, fá, sol, lá, si, ré, mi, ré, fá, si, lá, ré, fá, si,